Quem você acha que seria capaz de vencer um embate entre um lobo cinzento e um puma, sendo o lobo cinzento a maior subespécie de lobo que existe e o puma o segundo maior felino daqui do Brasil, perdendo apenas para a poderosa onça pintada? Mas e aí, felino ou canídeo? Qual deles é o seu favorito e qual deles você acha que levaria esse embate? Assiste esse vídeo até o final, dê um curtir que você ajuda bastante esse canal a trazer cada dia mais conteúdo e compartilhe com seus amigos que também gostam de animais selvagens. Bom, aqui no canal nós sempre falamos do poder dos cães frente muitas vezes a outros cães e às vezes também frente a outros animais selvagens, como o puma ou o lobo cinzento. Mas hoje vamos fazer um pouco diferente e comparar o puma, que é o segundo maior felino das Américas, e o lobo cinzento, que é a maior subespécie de lobo que existe. Esses dois animais são bem grandes e muito poderosos, mas vamos começar falando um pouco sobre cada um deles. Primeiramente, sobre o puma. O puma é um dos felinos mais adaptados do mundo, ocorrendo desde o Canadá até o Chile, e isso inclui todo o território brasileiro. Então, é um bicho que existe em todas as regiões aqui do nosso país, desde a Amazônia até o Pantanal e até mesmo regiões do Centro-Oeste. Claro que ela apresenta tamanhos diferentes dependendo da região, já que a alimentação do puma pode variar conforme o local onde ela vive. E até mesmo por isso, esse animal tem uma diversidade de tamanhos enorme. A puma é um animal muito forte e bonito, sendo chamado de muitos nomes, como Sussuarana, Leão da Montanha e o mais comum, que é o puma. Mas já falamos bastante do puma e agora vamos falar do nosso outro concorrente, o lobo cinzento. O lobo cinzento é um animal relativamente grande se comparado à maioria dos outros canídeos. E assim, claro que existem raças de cães maiores que o lobo cinzento, mas em geral ele é bem mais alto que a imensa maioria dos cães. E essa altura faz com que muitas vezes ele pareça ser até mais pesado do que os cães de porte gigante. Apesar de, como eu disse antes, existem vários cães mais pesados que o lobo cinzento. E uma curiosidade interessante é que, apesar da denominação de lobo cinzento, esses animais podem ocorrer em várias cores, inclusive indivíduos que são de coloração totalmente branca. Diferente do puma, por exemplo, os lobos cinzentos tendem a viver em matilhas muito numerosas, embora geralmente só o macho e a fêmea alfa costumam se reproduzir. E assim, em alcateias, os lobos são capazes de abater presas bem grandes, e claro que poderiam vencer um puma facilmente, mas hoje estamos analisando o encontro de dois indivíduos, então a comparação será de um lobo sozinho com uma puma sozinha, e não de uma matilha. Mas nós já falamos demais desses dois animais e vamos logo à comparação deles. A altura. Bom, os lobos cinzentos são animais notavelmente altos. Inclusive, sua relação de peso e altura é bem diferente da que ocorre com a maioria dos cães. E por isso, mesmo sem ter o peso de um cachorro gigante, os lobos costumam ter uma altura próxima à de um dog alemão, sendo que um lobo cinzento pode chegar à altura de 85 centímetros. Já no caso do puma, ele é mais baixo, até porque se vocês observarem a morfologia do puma, vocês verão que o corpo dele tem um comprimento bem maior que a sua altura. Então, mesmo sem saber exatamente a cernelha de um puma, dá para ver claramente que eles são em média mais baixos do que um lobo cinzento. Então, no quesito altura, a vantagem é do lobo cinzento. Peso. Bom, os dois animais que vamos analisar hoje, apesar de serem bem diferentes em diversos aspectos, inclusive sendo um deles um felino e o outro um canídeo, eles têm algo em comum, que é o peso. Ou seja, os dois animais que estamos comparando têm praticamente o mesmo peso, sendo que ambos possuem versões mais leves e mais pesadas. Contudo, em geral, tanto o lobo cinzento quanto o puma tendem a ter mais ou menos 50 quilos. E o curioso é que as duas espécies variam muito em peso, mas acabam se encontrando mesmo no peso médio, sendo que o puma possui indivíduos atípicos bem mais leves que o lobo cinzento, mas ao mesmo tempo o puma também tem exemplares atípicos bem mais pesados do que um lobo cinzento. Então, medianamente, os dois têm sim um peso igual, e por isso temos um empate.
Força de mordida. O lobo cinzento é um animal com a mandíbula bem poderosa, sendo que a mordida medida de um lobo cinzento foi de 184 quilos, mas muitos argumentam que o lobo não estava a fim de morder e que a comparação que nós comumente fazemos dos lobos com os cães, nesse caso seria injusta, porque os cães geralmente são treinados para morder com força e o lobo não, o lobo com certeza não estava muito a fim de morder. E por causa disso, alguns especialistas fizeram os cálculos da musculatura da mandíbula do lobo cinzento e chegaram à conclusão de que ele pode morder com a força de 230 quilos, o que é bem mais forte do que a mordida que foi medida de um lobo real, mas ainda está abaixo da força de mandíbula de alguns cães. Mas em comparação com o puma, por exemplo, qual se sairia melhor? Bom, o puma é um animal que varia muito de tamanho, e por conta disso também existem diversas medidas da força de mordida desse animal, algumas mais baixas que a do lobo cinzento e algumas muito mais altas que a do lobo cinzento, se comparando até mesmo a mordida da onça pintada. Mas em geral, o puma tem resultados melhores em questão de força de mordida. Mas devido a essas variações na questão da mordida do puma, para não ser injusto com o lobo cinzento, eu vou considerar um empate. Agilidade. Bom, o lobo cinzento é bem mais ágil que a maioria dos cães, mesmo sendo um animal que pode passar dos 50 quilos. Mas, em comparação com o grande felino, ele é na verdade bastante lento, principalmente se levarmos em consideração que se trata da onça parda. E para quem não sabe, morfologicamente, o puma é bem mais semelhante a um gato doméstico do que a um leão ou um tigre. Então, ele é para todos os efeitos um gato doméstico gigante. E você provavelmente já deve ter visto alguma briga de um gato doméstico com um cachorro e deve ter percebido que existe uma grande diferença de agilidade entre eles. E claro, um animal selvagem como o lobo é obviamente mais ágil do que um cachorro doméstico do seu porte, mas ainda é bem mais lento do que um felino. Então, sem dúvidas, nesse quesito, o puma tem uma boa vantagem. Estamina. Por se tratarem de animais selvagens, tanto o lobo quanto o puma têm uma estamina absurda, bem maior que a de animais domésticos que estamos acostumados, como os cães, por exemplo. Mas, mesmo entre eles, existe uma diferença de estamina. O puma geralmente é um animal de explosão, o que significa que ela consegue se mover e correr muito rápido, porém em curtos espaços de tempo. Já o lobo cinzento é um animal que, apesar de mais lento que o puma, consegue manter o ritmo da corrida por muito mais tempo. Então, embora claramente os dois animais tenham uma estamina bem maior que dos nossos animais domésticos, ainda assim o lobo cinzento vai ter uma estamina maior se comparado ao puma. Então, a vantagem é do lobo cinzento. Força física. Bom, nessa aqui você espera que o lobo cinzento leve a melhor, não é mesmo? Mas bom, não é bem assim. Os pumas têm uma força absurda em suas patas, sendo capazes de pular mais de 3 metros de altura e sendo capazes também de dar pulos em distâncias muitas vezes maiores do que 6 metros. Mas aí você pode se questionar: bom, mas isso não estaria englobado apenas na velocidade do puma? Então, na verdade não. O fato do puma ser capaz de pular mais de 3 metros significa que esse animal é capaz de projetar 50 quilos a uma altura do telhado de uma casa. Ou seja, cada pulo de um puma seria equivalente a você jogar um saco de cimento em cima do telhado da sua casa. E para quem já teve que carregar um saco de cimento, sabe que isso seria uma tarefa muito difícil. E o puma faz isso como se não fosse nada. Aliás, é interessante mencionar que o fato do puma conseguir pular 3 metros é muito diferente daqueles cães que pegam impulso e conseguem pular 3 metros, já que o puma é capaz de, parado, dar um salto de 3 metros de altura, e os cães que geralmente conseguem pular essas alturas precisam pegar impulso, o que é obviamente muito diferente. E isso passa bastante da força física dos lobos. O que acontece é que, por os felinos terem um andar suave e serem muito ágeis, muitas pessoas acreditam que eles sejam fracos fisicamente, mas isso é apenas uma impressão.
Na realidade, um animal desse porte pular alto e ter um andar suave só mostram o quanto a musculatura desses animais é bem desenvolvida. Então, apesar do lobo cinzento ser um animal muito forte fisicamente, o puma ainda leva vantagem nessa. Letalidade. Bom, como estamos comparando um canídeo e um felino, é necessário um tópico para analisar as particularidades de cada um deles. No caso do lobo cinzento, é mais fácil, já que nós comumente costumamos analisar cães aqui no canal. E assim como os canídeos de forma geral, a arma do lobo cinzento é a sua boca. Ele tem presas maiores que as dos cães, mas sua pressão de mordida não é a maior entre os canídeos, tendo várias raças de cães que possuem uma força de mordida maior que a do lobo cinzento. Então, em resumo, o lobo possui presas poderosas e uma mandíbula extremamente forte. Mas os felinos não são diferentes nesse sentido, porque assim como os lobos, eles também têm uma mandíbula poderosa e também têm presas grandes, mas com um adicional que são as suas garras. E as garras dos felinos são muito mais do que algo para se segurar. Eles podem ferir gravemente outros animais. Inclusive, já houve casos de grandes felinos sendo capazes de matar a sua presa ou outro grande felino apenas com as garras, sem sequer a necessidade de desferir uma mordida. Inclusive, existe um caso que ficou muito famoso de um tigre que foi capaz de matar um leão com apenas uma patada. Então, as garras desses animais, por si só, já seriam um grande problema para um lobo. Mas isso somado com a agilidade do felino, com suas presas e ainda tendo aquele famoso abraço de gato, fica bem explícito que o puma tem sim uma letalidade muito maior que a do lobo cinzento. Então, a vantagem é do puma. Resistência. Bom, aí é um ponto complicado, porque tanto o puma quanto o lobo cinzento são animais muito resistentes, até porque animais selvagens precisam necessariamente ser muito resistentes, principalmente quando se trata de animais predadores. Caso contrário, não teriam a mínima chance de sobreviver na natureza. Imagina só, um puma tentando caçar um cervo e na primeira patada do cervo, o puma se encolhe de dor e desiste. Bom, esse animal com certeza não sobreviveria na natureza. Então, é bom deixar claro que tanto o lobo cinzento quanto o puma são extremamente resistentes, principalmente se comparados à maioria dos animais domésticos. Mas bom, em questão de temperamento, os felinos tendem a ser mais cautelosos e isso favorece um pouco o lobo. Contudo, como o puma é um caçador solitário, ele está bem mais acostumado a um embate físico do que o lobo, já que os lobos costumam caçar em alcateias e por isso os combates dos lobos acabam sendo muito mais um trabalho em equipe do que uma luta um contra um. E assim, de modo geral, esses dois animais têm uma resistência semelhante, mas pela musculatura do puma e sua seleção por conta dos combates físicos nas suas caçadas solitárias, ele ainda tende sim a ser mais resistente que o lobo cinzento. Então, nesse caso, a vantagem é do puma. Conclusão. Bom, e vamos ao nosso placar final, que ficou 36 para o puma e 33,5 para o lobo cinzento. Então, mesmo o lobo cinzento sendo um animal bem poderoso, a onça parda ainda leva melhor. Mas você concorda com o resultado? Ou você acredita que o lobo cinzento é superior ao puma? Comenta aqui embaixo e não se esqueça de dar um like nesse vídeo.